Vamos trabalhar agora com a concordância nominal. Concordância, gente, o que é concordar? Concordar é harmonizar, é estar de acordo, não é? Quando eu concordo com você, a minha opinião vai ao encontro da sua, nossas opiniões, elas combinam. A concordância nominal é a concordância entre os nomes dentro de uma oração. Vocês já sabem isso de cor e salteado. No primeiro dia de aula eu disse para vocês, toda palavra que se refere ao substantivo concorda com ele, em gênero e número. Primeiro dia, primeira frase, nós trabalhamos com isso. E mais, para a gente saber se uma palavra era adjetivo ou ela era advérbio, se seria uma coisa ou outra, a gente fazia o quê? Flexionava o substantivo. Se a palavra corresse e flexionasse junto, é porque ela era adjetivo. Então, vocês já sabem disso, muita tranquilidade. A regra geral da concordância nominal é a seguinte: o substantivo, se tiver ligado a ele um artigo, um numeral, um pronome ou um adjetivo, terá, na verdade, determinada flexão desses termos. Todas as palavras que se referem ao substantivo concordam com ele em gênero e número. Se o substantivo for masculino plural, ficará tudo no masculino plural. Se o substantivo for feminino singular, ficará tudo no feminino singular. Vale lembrar que nem toda palavra tem flexão de gênero. Por exemplo, o adjetivo bonita tem. Bonito, bonita. Não é? Mas o adjetivo humilde não. Ele já não tem flexão de gênero, mas tem de número. Então, isso que é importante. A regra geral da concordância nominal é essa. Toda palavra que se refere, que se liga ao substantivo, concorda com ele em gênero, feminino e masculino, e em número, singular e plural. Fechou. Tem dificuldade? Agora, tem gente que fala, professora, mas tem um tanto de caso especial, uma bobajada. Não é não, de fato tem alguns casos, algumas estruturas que nós vamos trabalhar aqui. Mas o que pode cair na sua prova, o que tem 90% de chance de cair é isso. E não tem a menor dificuldade. Se a palavra estiver ligada ao substantivo, amarradinha a ele, você vai ter que fazer a concordância, a flexão em gênero e em número de acordo com esse substantivo. Vamos exemplificar aquilo que eu já falei, embora a gente já tenha estudado isso desde o início do curso, como eu já disse. Quando eu falo, meu único amigo comprou duas belas blusas, isso é uma frase, porque comunica. E se eu fosse dividir essa frase em dois grupos, sujeito e predicado, eu dividiria assim. Meu único amigo sujeito comprou duas belas blusas predicado. Não é meu interesse fazer a análise sintática agora, não. Eu só quero que vocês percebam uma coisa. Ora, no meu predicado, comprou é um verbo de ação, ele é núcleo, portanto, duas belas blusas completa o sentido desse verbo, está ligado ao verbo. Falei rápido? Vamos lá, que bonitinho. Isso é uma frase. Se eu dividisse essa frase em dois grupos, o meu único amigo seria sujeito, comprou duas belas blusas, predicado. Tranquilo. Sujeito é aquele termo cujo núcleo flexiona o verbo. Legal. Tirando o sujeito, o resto é predicado. Nesse predicado, comprou é um verbo de ação, portanto, ele é núcleo. Se ele é núcleo, o resto está ligado a ele. Não preciso de entrar nisso agora, mas você já sabe. Duas belas blusas completa o sentido do verbo, é um complemento verbal. Não tem preposição, portanto, ele é chamado de objeto direto. Fechou. Aqui, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Nesse grupinho, duas belas blusas, blusas é um substantivo, é o núcleo. Se eu disser para vocês que ele, sendo núcleo, duas e belas estão ligadas a ele, vocês concordam? Ora, se duas e belas estão ligadas a blusa, duas quantificando blusas e belas qualificando blusas, devem concordar com ele em gênero e número, com esse substantivo em gênero e número. Blusas está no feminino plural, é por isso que duas e belas estão no feminino plural. Vou dizer para vocês, inclusive, que na primeira estrutura, amigo é o núcleo. Dentro disso aí, depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Posso dizer, inclusive, que amigo sendo núcleo está no masculino singular? O especifica amigo, o meu indica também, particulariza amigo, e o único qualifica, ou especifica também o amigo. Essas palavras estão ligadas ao substantivo, portanto, concordam com ele. Essa é a regra de concordância nominal. Ora, blusas está no feminino plural, portanto, as duas palavras que se referem a esse substantivo concordam com ele e estão no feminino plural. Amigo está no masculino singular, por isso todas as palavras que se referem a esse substantivo estão no masculino singular. Muito tranquilo. Vamos a alguns casos especiais que, na verdade, não tem muita dificuldade, são bem tranquilos. É só ter paciência e tem que memorizar alguma coisinha.
A gramática, ela vai começar a trazer algumas particularidades quando o mesmo adjetivo se referir a mais de um substantivo. Às vezes a gente tem um mesmo qualificador, um mesmo caracterizador para mais de um substantivo. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu colocasse vivia em tranquilo montanhas e bosques. Tranquilo é um adjetivo. E ele vai se referir tanto a montanhas quanto a bosques. Serão na frase tanto tranquilos, tanto as montanhas serão tranquilas quanto os bosques serão tranquilos. A minha questão é, se o adjetivo se referir a mais de um substantivo e ele estiver antes desses substantivos, a gramática diz que ele deve concordar com o elemento mais próximo. O adjetivo anteposto, antes do substantivo, colocado antes da estrutura, deverá concordar obrigatoriamente com o elemento mais próximo. A gente chama isso aí de concordância atrativa. Atrativa é que atrai, que está pertinho, que está junto, grudadinho, não é assim? Se o adjetivo se referir a mais de um substantivo e estiver antes deles, deveremos concordar obrigatoriamente com o elemento mais próximo. Entretanto, a gente tem uma estrutura em que o adjetivo ele pode estar depois dos substantivos. E aí a gramática diz que, se o adjetivo tiver posposto, após, colocado depois, eu posso concordar ou com o elemento mais próximo ou com os dois. Cuidado, não é para decorar. O adjetivo vai ficar no singular, o adjetivo vai ficar no plural. Não é isso, não. Você vai lembrar do seguinte. Se o adjetivo estiver antes, concorda com o elemento mais próximo. Nesse exemplo, montanhas é feminino plural. Portanto, tranquilas fica no feminino plural. Se ele estiver depois, concorda ou com o mais próximo ou, logicamente, com os dois elementos. Ora, vivi em bosques e montanhas tranquilas. Tranquilas concordou atrativamente com montanhas. Vivia em bosques e montanhas, tranquilos. Tranquilos concordou logicamente com bosques e montanhas. Eu vou dizer, inclusive, aqui para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas montanhas e bosques têm gêneros diferentes. Na gramática, se você tem substantivos de gêneros diferentes, prevalece o masculino. Até então, sempre na gramática o masculino prevalece. Se eu tiver 10 mulheres e um homem, nós vamos dizer alunos. Se eu tiver bosques e montanhas e quiser concordar com os dois, vai para o plural, porque são dois elementos, e vai para o masculino. Já que bosque é masculino plural, montanhas é feminino plural, prevalece o masculino plural. Essa é a regra geral. Se eu tenho um adjetivo para mais de um substantivo, se ele estiver antes, concorda com o mais próximo. Se ele estiver depois, concorda ou com os dois ou com o mais próximo. Tanto faz. Temos uma particularidade nesse caso que é o seguinte. Se o adjetivo se referir a dois substantivos, mas esses substantivos forem nomes próprios, nomes de pessoas, eu devo obrigatoriamente concordar com os dois elementos. Vamos entender isso aqui? Os heróicos João Melo e Pedro Paulo travaram batalha. Diz a gramática que heróicos é um adjetivo que qualifica os dois substantivos. Ele está antes. Acontece que, se esse adjetivo ele qualifica nome próprio, nome de pessoa, nome particular, você tem que obrigatoriamente concordar com os dois. Se eu dissesse o heróico João Melo e Pedro Paulo, fica parecendo que só é heróico João Melo. Então, para não haver problema, eu devo obrigatoriamente concordar com os dois elementos. Muito tranquilo, não é?